Seja liberando as crianças aí. Tem alguma mais aí? Não, né? E eu queria chamar o Alan, que agora, hoje a pregação é com ele. Amém? E a gente estenda suas mãos para cá, de direção ao Alan, que a gente vai estar orando por ele. Senhor, neste momento, Pai, nós entregamos a vida do Alan, Pai, em suas mãos. Que ele seja instrumento do Senhor para propagar a Tua palavra, que toda palavra que saia da boca dele, Senhor Jesus, seja diretamente do Senhor, seja para glorificar o Senhor, dar ensinamento sobre o Senhor, Pai. Que a vida dele seja extremamente usada aqui neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Graça e paz a todos. Seja muito bem-vindo aqui à casa do seu Pai. Este lugar nada mais é do que o local que Deus escolheu para que estivéssemos adorando, para que estivéssemos em comunhão, em alegria, servindo ao Senhor. Estou muito feliz nessa noite porque revejo alguns amigos, tive a honra e a alegria de ter o meu convite a algum deles aceito. Estou muito feliz porque no sábado, domingo passado, quando a Vitória nos falou a respeito deste culto, e eu mandei uma mensagem para o Douglas ainda na EBD, eu falei, Douglas, peraí, eu estou na EBD, eu falei, eu também, mas me responde aí. Queria muito que você participasse com a gente sábado que vem, num culto jovem, e ele prontamente aceitou. Então eu fiquei muito feliz com o convite. Também eu disse para ele que eu não aceitava não como resposta, né? E graças a Deus ele aceitou o convite, veio estar conosco ali junto com a sua igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do Vinícius, que também está aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus por você que é de outra congregação, que também veio, que está aqui conosco, que aceitou o convite. Daqui a pouco nós vamos nos confraternizar ali com umas rodadas de pizza e a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Amém? Douglas, acompanha aqui, querido. Gostaria de dizer que, por muitas das vezes, o Senhor Jesus nos permitiu andar juntos, pregando o Evangelho, para alguns lugares que eu era convidado a pregar, eu sempre chamava ele para ir comigo. E até um tempo que a palavra tocou no coração dele tão forte que ele tem sido usado pelo Senhor através da palavra, vocês conseguiram observar aí nas ministrações. E em breve aí, com a permissão do pastor, a gente vai estar combinando direitinho. Douglas será um dos pregadores que fará parte da nossa caminhada. Amém? Quem está feliz com isso, diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, queridos. No livro segundo, registrou no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 15. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou e quiser ler no telão também pode ficar à vontade. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi com ele e seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Repita essa palavra comigo. Davi se cansou. Mais uma vez. Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, diga comigo nessa noite, espada nova. Este intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel.
Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eis aí a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu não sou merecedor de estar aqui nessa noite, mas é com muita alegria que eu com meus irmãos divido a Tua palavra. Me alegro, Senhor, em poder estar na Tua presença em primeiro lugar, de estar junto com os meus irmãos, esperançosos de ouvir o que o Senhor tem para falar. Nos abençoe, Senhor, com a Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Queridos, falar sobre Davi é uma alegria intensa, é uma alegria que nos leva e nos remete a alguns anos atrás, caminhada de conversão. No início da nossa conversão, quantas vezes nós não ouvimos falar sobre o rei Davi? Eu aceitei Jesus, a igreja ainda era aqui do lado, Douglas era tecladista da igreja, Vinícius chupava chupeta. E eu me lembro que muitas mensagens nós ouvimos a respeito de Davi. E eu lembro que uma vez eu cheguei em casa e eu preguei para o meu irmão a respeito de Davi e Betseba, e eu achei aquela palavra magnífica. Quando Davi peca, quando Davi usurpa a mulher de seu irmão Urias, e ele está bem tranquilão lá no seu castelo, no seu palácio, e de repente entra um sacerdote diante dele e fala: meu senhor, havia um certo homem que tinha um pasto com 100 ovelhas, e havia um outro senhor que tinha um local pequeno e ele tinha apenas uma ovelha. E esse senhor que tinha 100 ovelhas, milhares de ovelhas, foi até o curral daquele outro e pegou a sua única ovelhinha. Davi se levanta, rasga a sua roupa em sinal de humilhação e diz: este homem é digno de morte. E o profeta aponta o dedo dentro do rosto dele e diz: esse homem é você. E daí você já conhece a história. Passam-se anos, Davi peleja, perde o primeiro filho, até que vem a misericórdia do Senhor. Betseba tem ali o seu segundo filho, Salomão, que vem ser o sucessor do seu reino. Mas se nós formos olharmos a história de Davi, desde o princípio da sua separação como rei de Israel, é algo que às vezes você olha para Deus e fala: Senhor, como pode isso acontecer? O profeta entra na cidade, o profeta vai em direção à casa de Jessé, o profeta está a caminho da cidade, aquele povo que estava acostumado a viver tão pecaminosamente, olha para o sacerdote e faz a seguinte pergunta: é de paz a sua vinda? É de paz? Porque sabiam que aquele homem, o que ele dissesse, Deus haveria de assinar embaixo. E o pecado daquela nação era tão grande, que quando eles veem o sacerdote entrando, eles logo vão perguntando: é de paz a sua vinda? E quando o sacerdote: sim, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. A Bíblia não fala, mas eu vejo as pessoas fazendo assim: ai, ufa, graças a Deus. E então você também conhece essa história. O profeta vai à casa de Jessé, chama ali os seus filhos e tem a missão de ungir um a rei. Deus havia desistido de Saul. Deus havia decretado o final do reinado de Saul. E quando aquele homem adentra a casa de Jessé, o primeiro filho aparece e Deus diz ao profeta: não é este, o segundo, e assim sucessivamente, até que acabaram todos os seus filhos. E ele pergunta: acabaram todos os seus filhos? Aquele homem diz: não, ainda tem um menor, tem o caçula, que está trabalhando com as ovelhas, está pastoreando as ovelhas. Então o profeta diz: não nos assentaremos à mesa para comer, até que ele esteja aqui conosco. Então alguém vai chamar Davi no campo. Entra um menino ruivo, pequeno, franzino, talvez de uma rara beleza, e Deus assopra no coração do profeta: é este o meu ungido.
A unção acontece diante de seus irmãos, diante de seus pais. E ali começa o ministério do pequeno Davi. A história chega até Saul. Saul manda chamar o menino aparece perante o rei. E o rei se agrada dele e diz: a partir de hoje você será meu escudeiro. A partir de hoje você terá livre acesso aqui no palácio. Então o menino começa, toda vez que um espírito mau da parte do Senhor se apodera de Saul, Davi tangia a sua harpa, dava uns acordes, assim como o irmão Douglas está fazendo aqui. Ele dava uns acordes e o espírito imundo se apartava de Saul. E ele dividia aquela função entre palácio e entre cuidar das ovelhas de seu pai, porque acima de tudo Davi ainda era um pequeno pastor. E a caminhada vai começando. A caminhada de Davi vai começando. Queridos, eu quero gritar nessa noite ao seu coração, ainda que em voz muito baixa, o tema desta mensagem: jovens que derrubam gigantes. Eu vou repetir: jovens que derrubam gigantes. Um belo dia, todo Israel está pronto a pelejar contra os filisteus, mas alguma coisa está acontecendo que não é possível dar continuidade a essa batalha. E meados desses dias, o pai diz ao seu filho mais moço: vá até os arraiais de Manré e leve pão aos seus irmãos e traga notícia de como está a batalha. Davi se apresenta diante de seus irmãos. E no livro de 1 Samuel, capítulo 17, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Esse guerreiro filisteu, chamado Golias, que a minha versão diz que tinha 2,95 metros de altura, é isso mesmo, 2,95, cuja couraça peitoral pesava em torno de 70 quilos, o seu capacete pesava 5 quilos, em sua mão uma espada poderosa de 15 quilos, um escudo pesadíssimo e ainda uma lança. Aquele homem passou 40 dias gritando: dei-me um guerreiro para pelejar contra mim. 40 dias ele dizia: não tem homem em Israel, não tem homem desse lado aí, dei-me um guerreiro para pelejar comigo. E se ele vencer, nós filisteus desistiremos da batalha, seremos escravos dos israelitas. 40 dias passa ele gritando. Mas como diz o versículo 23, o filisteu de Gate falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Queridos, trazendo para a linguagem jovem, nos dias de hoje, deu ruim para Golias, porque Davi ouviu. Um menino de aproximadamente 17 anos. Alguns historiadores afirmam que ele não chegava a ter 1,70 m. Ele era mais baixo do que eu, nesse período, nesse instante. Ele ouve alguém gritar nos arraiais de Manré, dizendo o seguinte: dai-me um guerreiro hebreu, dai-me um guerreiro israelita para a peleja. E ele faz a seguinte pergunta: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo?
Eu acho engraçado, queridos, que um certo dia uma moça chegou em casa da escola e disse: pai, tem uma menina que me perturba todos os dias. Todos os dias na escola ela quer arrumar confusão comigo. E ela falou que vai levar o pai dela lá na escola para falar comigo. E o pai daquela criança disse: eu vou lá. Eu vou lá e vou resolver isso. Se ela vai levar o pai dela, você também vai levar o seu. E aí ele caiu na besteira de perguntar: quem é o pai dela? Quem é o pai da menina? A filha respondeu: é o professor de jiu-jitsu ali da academia. Aí ele falou: ô louco, filha, não dá não. Mas Davi não se preocupou com quem era. Não olhou a altura, não queria saber se era professor de jiu-jitsu, não queria saber se tinha 2,95 m, não queria saber se carregava em suas mãos uma espada pesadíssima. Ele só disse a seguinte frase: quem é o incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Ou seja, quem é esse que não tem nada, que não tem parte com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? O teu servo, ele diz a Saul, irá à peleja contra o filisteu. Saul olha aquela criança e diz: não, você não pode fazer isso. Ele: rei, fica tranquilo, porque eu já sou treinado no exercício do Senhor no campo, porque de vez em quando aparece um leão, de vez em quando aparece o urso, e eu não deixo elas tirarem uma ovelha do pasto do meu pai. O Senhor me dá vitória sobre eles, e o Senhor também me dará vitória sobre esse filisteu. E Saul então prepara ali a sua armadura, a sua espada, e toma, Davi usa isso aqui, veste isso aqui para você ir à peleja. Davi até chega a colocar, mas vê que não cai muito bem, que estava atrapalhando. E ele vai então e parte a peleja com apenas 5 pedrinhas em seu alforje e um estilingue. Nesse mesmo livro de Samuel, nós vamos olhar quando Golias olha para Davi com uma funda, que era uma espécie de estilingue da época, e um pequeno cajado de pastor. Golias olha para aquele menino e diz assim: por acaso eu sou algum cão para que vocês venham contra mim com paus e pedras? E Davi, diante do Senhor, diz: hoje o Senhor dará o seu corpo às aves do céu, a sua carne às aves do céu. E você conhece bem essa história. Davi gira a sua pedrinha, acerta a testa do gigante, e o gigante cai. 2,95 m. Alguns historiadores afirmam que ele chegava a pesar em torno de 300 quilos de pura máquina de guerra. Mas era um incircunciso. E do outro lado havia o ungido do Senhor. Um jovem que derruba gigante. E esse filisteu era da cidade de Gate. A Bíblia nos fala, a primeira vez que a Bíblia nos revela a respeito dos gigantes, está no capítulo 6, verso 4 de Gênesis. E depois há o dilúvio, e eles aparecem novamente na história como Anaquins, como Rafaíns. São aqueles a qual os espias vão olhar a terra prometida, e eles dizem: olha, lá habitam gigantes, homens de grande estatura. Perto deles nós ficamos parecendo gafanhotos. E aí você também conhece essa história. Mas eu quero saber, e eu quero conhecer nessa noite ainda, jovens que derrubam gigantes. Porque se você tem uma idade aproximada da minha, se você já não é tão jovem assim, irmão Alan, você está chamando a gente de velho? Não. Mas se você girou fita cassete na caneta para poder voltar, você faz parte da minha geração.
Se você pagou multa na locadora porque esqueceu de rebobinar a sua fita de vídeo, o filme que você viu, nós estamos no mesmo caminho. Se você tomou aquele suquinho de pacotinho, que era desse tamanhozinho assim, mas fazia quase 50 litros, lembra? Que suque, né? Se você usou o quichute para a escola, que amarrava até aqui em cima, aqui, ó, perto do joelho, nós estamos na mesma caminhada. Tá bom, né? Chega. Nós já não somos tão jovens assim. E talvez eu e você tenhamos gigantes nas nossas vidas, que nós sozinhos já não conseguimos derrubá-lo. Por isso há tanta preocupação nas igrejas de estruturarmos os nossos jovens, porque eles darão continuidade aos nossos dias. Todos nós precisamos gerar uma juventude, jovens que sejam próximos da gente, que amanhã estarão nos substituindo, porque a obra do Senhor vai continuar até a vinda de Cristo. Mas houve um tempo, queridos, que o rei Davi precisou fugir de Saul, que o rei Davi juntou ali 400, depois 600 homens, a sua guarda pessoal. O rei Davi foi tão amado, queridos, pelos seus liderados, e não pela força, e não por imposição. Ele foi tão amado que quando ele fugia de Saul, você pode ler aí, nos capítulos 20, 22, 23 de 1 Samuel, você vai ver que onde Davi chegava, a notícia era: este Davi é aquele do qual nós ouvimos cantar, que Saul matava milhares e ele matava os 10 milhares. Todos os lugares que ele chegava, era assim. Essa peleja, você vai ver que é contra os filisteus. Logo à frente, logo alguns anos depois, você vai ver que ele próprio, fugindo de Saul, faz acordo com os filisteus. Fica durante um tempo vivendo no arraial dos filisteus. Aimeleque, que era o rei dos filisteus na época, traz Davi para próximo de si. Tão amado era Davi pelos seus liderados. O livro de 1 Samuel, no capítulo de número 23, nos dá uma realidade grandiosíssima do que era o seu líder ter paixão dos seus liderados. Um belo dia, ele sussurra umas palavras dizendo: ai, quem me dera tomar da água que estava num tanque, aquém ou além do arraial dos filisteus. Para que Davi pudesse beber essa água, alguém teria que passar diante do terreno, do território dos filisteus, buscar essa água, voltar pelo território dos filisteus e trazer a Davi. Alguns homens ouviram esse sussurro do rei, e eles eram tão apaixonados por ele, que talvez um tenha olhado para o outro, já tenha entendido, não precisou falar nada, saíram ali num silêncio, caminharam um pouquinho, atravessaram sim o arraial dos filisteus, pegaram a água que o seu rei queria, desejava beber, talvez um alforjezinho, talvez uma garrafa pequena, e trouxeram para o rei e disseram: aqui, meu senhor, a água que o senhor quer beber. Davi, entendendo que aqueles homens arriscaram as suas vidas, ele não se vê digno de tal acontecimento, e ele derrama essa água em libação ao Senhor. Ele presta um culto ao Senhor com aquilo que aqueles homens fizeram. Davi era respeitado. Davi era um líder que era apaixonado pelos seus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que, se eu não me engano, o Salmo 84 vai dizer que o próprio Senhor disse: achei a Davi. Achei a Davi. Mas como eu te disse no início, nós que rebobinamos fita cassete na caneta,
nós que envelhecemos, houve também nos dias de Davi. A hora de envelhecer para Davi também chegou. E o texto que nós lemos no início vai dizer que, o verso 15, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele e os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi, eu não ouvi, que Davi se cansou. Alguns historiadores afirmam que Davi aqui já estava próximo dos 80 anos, mas ele vai à peleja. Só que ele já não é mais um menino, ele já não é mais um garoto, ele já não tem a mesma energia. E quando ele se cansa, Isbi-Benob, que era um dos gigantes, puxa uma espada nova. Ao que tudo indica, essa espada estava guardada para ser inaugurado com o sangue de Davi. E você vai entender por quê. Isbi-Benob nota que Davi está cansado, que Davi está com possibilidade de morrer, que Davi está vulnerável, porque a idade já estava avançada. E quando aquele filisteu, quando Isbi-Benob pega a sua espada nova, parte para cima de Davi, Abisai, um jovem que andava com Davi para cima e para baixo, percebe que o seu rei estava cansado, e aquele jovem vai, fere Isbi-Benob e o mata diante de Davi. E é essa a pergunta, é esse o tema da mensagem de hoje que eu gostaria de tocar mais uma vez no seu coração. Onde estão os jovens nessa noite que derrubam os gigantes? Onde estão os jovens que, ao ver o seu líder em risco, poderão dizer: deixa que é comigo que eu resolvo? Onde estão os jovens que notam quando o seu líder está cansado, sim, talvez pela idade, talvez fadigado pelo dia a dia, e podem dizer: fica tranquilo que hoje é comigo, eu posso derrubar o gigante. E o amor daqueles homens por Davi era tão grande, que ao ver que o seu rei entrara em risco, quando eles matam ali Isbi-Benob, eles se reúnem ali, talvez uma reunião muito rápida, e dizem para o seu senhor: o senhor nunca mais sairá conosco à peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. A nossa esperança não pode se apagar. A nossa esperança não pode se apagar. O Senhor é quem nós olhamos e tomamos coragem para as batalhas. O Senhor é o nosso líder amado. O Senhor é por quem nós arriscamos as nossas vidas. E eu quero mais uma vez perguntar a você: onde estão os jovens nessa noite que derrubam gigantes? Existe alguém no nosso meio? Existe alguém na IBAV que pode derrubar um gigante que está afrontando a minha vida? Existe alguém aqui nessa noite que pode derrubar um gigante que talvez esteja afrontando a vida do pastor Renato? Tem lá, Douglas? Jovens que derrubam gigantes. Isbi-Benob pode se levantar, queridos. E a Bíblia nos diz que ele era um gigante. Assim como Golias era da cidade de Gate. A Bíblia vai nos dizer que Abisai, filho de Zeruia, Abisai era um jovem, bem mais jovem do que Davi, mas era o mesmo que estava com Davi quando Deus dá um sono sobre Saul e todos os seus liderados, e Davi tem a oportunidade de matá-lo. Abisai diz para ele: meu senhor, olha a lança cravada, eu dou uma só na cabeça dele se o senhor deixar, com a lança dele mesmo, eu pego aqui, dou uma só e cravo, porque o próprio Saul
E essa mesma lança, ele já havia atirado sobre Davi 2 vezes. A intenção dele era cravar Davi na parede. Abissai, então, com aquele intenso amor pelo seu líder, disse: se o senhor quiser agora, eu resolvo agora isso aqui, deixa, eu só dou uma só. E Davi diz: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Eles pegam aquela lança, pegam ali outro utensílio de Saul e sobem até um alto de uma montanha. E lá de cima, Davi grita: Abner, você colocou a vida do seu rei em risco. Abner era líder do exército de Saul. Foi por um tempo amigo de Davi. Mas ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Talvez as circunstâncias, queridos, podem nos dar a oportunidade que possa parecer muito clara, que possa parecer muito que é bênção, possa parecer que o Senhor está dando nas nossas mãos. Mas nem sempre é o Senhor. Nem sempre vem do Senhor. Mas porém o jovem Abissai, filho de Zeruia, Zeruia era irmã de Davi, portanto Abissai, seu sobrinho, cresce às barbas de Gamaliel, digamos assim. Estudante da Bíblia aí entendeu, né? E quando Abissai se reúne com seus amigos e diz que não podem ficar sem a esperança, dando continuidade à palavra no verso 18, esses acontecimentos não são de forma cronológica, eles acontecem em tempos distintos, mas o verso 18 vai dizer: e aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, ou Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era da haste do órgão de um tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 dedos ao todo. Também este nascera do gigante. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi, pela mão dos seus servos. O verso 22 me deixa pensar que talvez esses gigantes poderiam ser filhos do gigante Golias. O verso 22 vai dizer que estes 4 nasceram ao gigante, em Gate, a mesma cidade do Golias. Eu não tenho como com clareza dizer que sim, são filhos, são irmãos, não sei, mas todos eles eram da mesma região, todos eram talvez a mesma família. Daí você consegue compreender porque Davi colocou 5 pedrinhas dentro do seu alforje. Porque ele não teria tempo de girar uma segunda pedra para acertar Golias. Mas se descesse outro gigante, Davi era um jovem que derrubava gigantes. Eu quero perguntar nessa noite: existem jovens no nosso meio nessa noite que são capazes de derrubar os gigantes? Existem no nosso meio pessoas que nós podemos contar? Que nós podemos contar para a peleja? Esse guerreiro tinha a ponta da sua lança pesando 4 quilos. Queridos, carrega 4 quilos na sua mão.
Daqui a meia hora está pesando uma tonelada. Aquele homem, só a ponta da lança era de 4 quilos. Era um guerreiro altamente preparado. Mas Abissai era um jovem que derrubava gigantes. Há nessa noite alguém que eu possa contar, que poderá me ajudar a derrubar os gigantes na minha vida, em oração, em consagração de vida, em momentos que não se venderão, conforme foi ministrado aqui, em momentos que não negociarão a sua fé, porque estão se preparando para derrubar gigantes, e a hora que o gigante aparecer, ele vai cair. Amém? Amém? Onde estão os jovens que derrubam gigantes? Feche os seus olhos nesse instante, queridos. Feche os seus olhos e faça deste momento uma reflexão. Se permita perguntar se você é um jovem que derruba gigantes. Se você é um jovem de oração, se você é um jovem de consagração, se você é um jovem que tem amor pela palavra, se você é um jovem que não negocia a sua fé, se você é um jovem que a sua família olha para você e sabe que você é o pilar da sua casa, se não, comece a pedir misericórdia ao Senhor, porque hoje você vai sair daqui um jovem encaminhado a se preparar para derrubar gigantes. Feche os seus olhos, faça essa reflexão. Não precisa responder para mim, não. O Senhor conhece o seu coração e sabe até onde você tem deixado as suas falhas no caminho. E aí é só você e Deus. O mistério é com você e com Deus. Faça isso. Faça essa reflexão nessa noite, querido. Aleluia. Cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará.
Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Talvez você esteja como esta canção. Você está num cativeiro, preso há dias, meses, anos. E é o momento que você precisa chorar aos pés do Senhor, estar de volta diante do seu altar e fazendo aquilo que Ele escolheu você para fazer. É hora de se voltar ao caminho. O Senhor te pergunta nessa noite: lembra quando você era um jovem que derrubava gigantes? Lembra de quando você era mais jovem, não tão jovem assim, mas você derrubava gigantes? Lembra de quando você ainda era um menino e você já derrubava gigantes? E hoje, é como se você se encontrasse preso, escravizado. É instante de voltar, de dar a volta por cima e de se colocar de novo diante do teu Deus. De se colocar de novo, fazer a vontade do Pai, de se colocar de novo e dizer: eis-me aqui. Ainda há uma chama acesa em seu coração. Aleluia. Precisa voltar. Precisa voltar. O Senhor te diz essa noite: ei, você precisa voltar. Precisa voltar. Não dá mais para perder tempo parado, querido. O exército dos filisteus já está de pé. Os gigantes já estão de pé. Precisam se levantar nos nossos meios os Davis, os Abissais, os filhos de Zeruia, para pelejar contra o mal, em nome do Senhor dos Exércitos. Onde está você, querido? Onde está você que deseja retomar a sua caminhada junto ao Senhor? Eu não estou te chamando para aceitar a Jesus, eu estou te chamando para retomar a sua caminhada, seu ministério, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos a fazer. É você que eu estou chamando. E se isso tem sido um gigante na sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Porque neste lugar ainda há jovens que derrubam gigantes. Você que está com o seu ministério parado, eu quero te fazer um desafio: saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Você que entende que o Senhor está te chamando de volta à sua peleja, saia do seu lugar nessa noite e venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você que entende que o Senhor está falando contigo, a sua vida com Cristo está parada. Saia do seu lugar. Venha até aqui à frente. Glória a Deus.
Existe mais alguém corajoso como essa jovem aqui? Corajosa como essa jovem aqui? Ela veio aqui à frente declarando que tem um gigante na sua vida. E eu não sei se você reparou, mas saiu um jovem que derruba gigante e veio interceder pela vida dela. Eu quero perguntar a você nessa noite, que entende que o seu ministério está parado, que há um gigante na sua vida que tem impedido você de agir diante do Senhor, e o Senhor está falando com você nessa noite. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Vem uma pessoa aqui à frente declarando que há um gigante na vida dele, e eu preciso de mais um corajoso que derruba gigantes, que venha interceder por ele aqui especificamente. Há alguém, algum jovem, algum homem, alguma mulher que derruba gigantes, que pode vir até aqui na frente interceder pela vida do irmão Augusto? Há mais alguém no nosso meio, queridos, que está com o seu ministério parado, que se feriu, que se entristeceu? Isso é um gigante na sua vida. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente, o Senhor está te chamando. Eu preciso de pelo menos mais 2 jovens, mais 2 homens ou mais 2 mulheres, que sejam pessoas que derrubam gigantes, para que venham interceder por essas 2 pessoas. Mais uma pessoa, por favor. Os gigantes hoje vão cair por terra nesse lugar, amém? Amém, queridos? Oh, aleluia! Eu quero ainda convidar e insistir mais um pouco. Eu sei que ainda há pessoas que o Senhor está falando, que quer derrubar o gigante na sua vida nessa noite. Saia do seu lugar e venha. Venha depressa, porque o Senhor preparou alguém que vai orar, e o gigante vai cair na sua vida, no nome de Jesus. Aleluia! Onde está você? Saia do seu lugar, querido. Saia do seu lugar. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Onde está você? Não estou sozinho. As lágrimas já falam o seu coração. Saia do seu lugar, e o gigante irá cair da sua vida nessa noite. Tu estás comigo, não estou sozinho. Eu preciso de mais uma pessoa para interceder pela vida da irmã que corajosamente veio dizer que ainda há um gigante na sua vida. Eu preciso de alguém que venha orar e interceder pela vida da irmã que corajosamente disse, declarou que ainda há um gigante na sua vida que precisa cair por terra. Se vier 2, se vier 3 orar, não tem problema. É o Senhor que está movendo. É o Senhor que está movendo. Venha dizer para o Senhor, há um gigante ainda na minha vida que precisa cair. Oh, aleluia, Senhor. Os gigantes vão cair no nome do Senhor Jesus. Eu creio em ti. Aleluia. Eu não vivo. Se coloque de pé você, igreja. Coloque-se de pé você, igreja. E nós vamos adorar ao Senhor, entendendo que os gigantes já estão caindo. Os gigantes já estão sendo derrotados. Os esbibenobes estão caindo. O fogo não me queima. Aleluia. Nas águas não vou afundar. O Senhor está marcando um novo tempo na tua vida, querido. Estás comigo. O Senhor está decretando um novo momento na sua vida. Eu estou guardado. Você precisa crer, você precisa dar ouvidos àquilo que o Senhor tem chamado você para fazer. Aleluia! Glória ao teu santo nome, Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca
batalhas, seu nome é. Glória a Deus. Jeová Jireh, Irás prover de novo. Glórias sejam dadas ao teu santo nome, Senhor. Glórias sejam dadas ao teu santo nome. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ai, Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ai, Deus, aleluia. Eu creio em ti. Os gigantes estão caindo nessa noite. Você precisa crer. Você precisa crer. Ainda há um gigante na sua vida que precisa cair. Aleluias. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Aleluia, Senhor. Meu Deus, glórias sejam dadas ao teu santo nome. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Não vão roubar aleluia. A minha fé. Nós precisamos entender que há um momento do Senhor para as nossas vidas. E esse momento chegou aqui hoje e agora. Ainda há tempo. Não vão roubar. Ainda há tempo. Minha fé em ti, meu Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Em ti, meu Deus. Glórias sejam dadas ao teu santo e eterno nome. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero pedir uma coisa para você. Aleluia. Você que veio aqui interceder por ele, você vai voltar para o seu lugar. Você que veio aqui declarando que caiu o gigante na sua vida nessa noite. Você que veio aqui na frente. Eu quero pedir para que você saia daqui. Procure uma família como a família do Elino ali, por exemplo. Você vai sair e vai orar com a família do Elino. Érica, sai aqui, procura uma família, ora com ela ali. Vocês que vieram aqui à frente, façam um grupo de pessoas. E você que teve o gigante derrubado na sua vida hoje, você vai interceder por ela. Gostaria de alguém intercedendo ali com a vida do Vanderly, com a família dele, com a vida do Elino. Marcão já está ali com o Vinícius. Pessoal da CIA se reúne aqui com a irmã Jaqueline. Lívia, Adilson, ora aqui com as irmãs aqui que estão atrás do Genivaldo aqui, por favor. Os jovens aqui na frente, por favor, intercedam ali pela família do irmão Carlinho. Quero pedir para que você saia, você que está aqui na frente, você vai sair e orar por alguém. Nós temos ali, ó, a família do irmão Wesley já está sendo assistida. Família do irmão Samuel, família da irmã Cláudia. Interceda ali. Nós sairemos aqui cheios da presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Façam um clamor, queridos. Façam